Queridos amigos, boa noite. São 20 horas e nós vamos então darmos início às nossas atividades desta noite. Hoje vamos falar um pouquinho sobre méritos e misericórdia. Vamos então à nossa prece. Busquemos, neste primeiro momento em que apagamos a luz e somos inspirados a fazermos uma introspecção, a fecharmos os nossos olhos, a nos concentrarmos neste ambiente, e para que a nossa prece alcance as esferas superiores, vamos formulá-la de uma forma em que não só a nossa mente, mas também o nosso corpo e o nosso coração participem efetivamente da oração. Se o quisermos, podemos respirar mais devagar e, sentindo a respiração fluir naturalmente. Assim fazendo, vamos permitindo a oxigenação do cérebro, da corrente sanguínea, e vamos gerando naturalmente uma calmaria interior, uma tranquilidade adequada para os momentos de prece, de conversa, de nós, os criadores, os criados, com o nosso Criador, Deus, o nosso Pai. Aos poucos vamos gerando internamente uma condição de serenidade, de paz. A nossa alma vai aos poucos se desligando da correria do dia a dia e vamos, por assim dizer, entrando na frequência do ambiente, entrando na frequência da egrégora que sustenta as bases energéticas desta instituição. Sendo assim, dizemos a Deus da nossa gratidão por estarmos aqui. Solicitamos a Jesus as bênçãos e o amparo ao qual todos nós somos necessitados. Que assim seja. Há mais ou menos 2 anos atrás, 2 anos e alguns meses, eu vivia a experiência da desencarnação do meu pai, vítima de um AVC e posteriormente do infarto. Acabou estas circunstâncias ceifando-lhe a vida física. Tudo aconteceu muito rápido, há alguns dias apenas, e a desencarnação acabou acontecendo. Antes, enquanto aguardava no quarto de hospital, na UTI, fomos informados de que ele poderia sobreviver, porque inclusive havia essa expectativa. Porém, as sequelas que ficariam
dificilmente seriam equacionadas, resolvidas. Houve uma perda significativa da fala, de conseguir se expressar, como também uma sequela afetando um lado do corpo, impossibilitando-o do movimento da mão, do braço e da perna. E o médico disse que, com a idade que tinha, talvez uma fisioterapia pudesse ajudar, mas o quadro não iria evoluir muito mais do que aquilo. E alguns dias depois, então, ele acabou vindo a óbito. E conhecendo meu pai como eu conheço, eu não tenho dúvidas que ali a desencarnação ocorreu por uma intervenção da misericórdia divina. Porque um homem explosivo, uma pessoa de pouca paciência, muito provavelmente, se não tivesse desencarnado em cima de uma cama, com as sequelas do AVC, tenho comigo que ele não iria dar conta de conduzir bem a sua encarnação dali para frente, podendo inclusive complicar bastante os últimos anos da sua existência física. Desconfio até que ele poderia pensar na ideia do suicídio ao se ver naquela situação. E então, a misericórdia divina agiu e ele desencarnou. Há situações que não estão diretamente atreladas à misericórdia divina, mas outros componentes, como por exemplo, os méritos. Há alguns meses visitava um querido amigo num quarto de UTI, já com seus 86 anos de idade, também vítima de um AVC, e que em seguida teve uma complicação, uma hemorragia no intestino, que o levaria para um centro cirúrgico. E naquela ocasião, vitimado pelo AVC, recém-cirurgiado, com mais de 86 anos de idade, era uma situação para desencarnação. A filha havia me dito que ele já não lembrava mais o nome das pessoas, nem dos familiares, que possivelmente ele não me reconheceria. Ele já não estava mais em posse das suas faculdades intelectuais. No entanto, enquanto eu estava fazendo a visita, na minha cabeça, a última vez que eu o veria, porque de fato não havia como ele sair daquela situação, ele reconheceu-me, me chamou pelo nome, e ali, naquela situação bastante difícil, no momento em que ele teve uma lucidez maior, eu que não gosto de perder a oportunidade de fazer pergunta, perguntei assim a ele: meu irmão, me diga uma coisa, o senhor é um homem que trabalhou a vida inteira, trabalha até hoje, o senhor criou a sua família, seus filhos, seus netos, o senhor deixa uma herança não só material, mas uma herança moral. Se o senhor pudesse escolher agora, partir ou ficar mais um pouco, o que o senhor escolheria? E a resposta dele me surpreendeu, porque ele me olhou e disse: se eu pudesse escolher, eu queria ficar mais um pouco, não queria ir embora agora não. Eu digo: sim, mas o senhor tem mais o que para fazer? Depois de tudo isso realizado, o senhor vai ficar com algumas sequelas, não seria melhor o senhor ir? Não, se eu puder escolher, eu peço para ficar. E ali então eu me despedi, na certeza que eu não o veria mais, pelo menos em corpo físico. Há umas 3 ou 4 semanas atrás, eu fui realizar palestra na cidade onde ele mora, e lá estava ele, sentado na primeira fileira, usando uma bengala, o raciocínio melhor do que o meu, como diriam os baianos, um coco, de tão resistente. E depois que eu o vi lá, assistiu toda a palestra, e quando eu o abracei, fiz uma brincadeira dizendo: eu tinha certeza que o senhor já havia morrido. E aí um espírito amigo que ali estava me disse assim:
Ele não pediu mais um pouco, nós atendemos. Olha só, no primeiro caso, em relação a meu pai, a interferência da misericórdia divina, digamos assim, numa aceleração da desencarnação. Melhor ir agora, que se ficar vai complicar tudo. No segundo caso, não a interferência da misericórdia, mas dos méritos adquiridos, porque o Espírito disse, ele pediu e nós atendemos, e atenderam porque ele tinha mérito. E mesmo quando a gente acha que não há mérito e não há misericórdia divina, os dois elementos estão funcionando, ainda que a gente não perceba. Indo para o terceiro caso, conversando com uma amiga que perdeu o marido também há uns 2 ou 3 anos, no mesmo período do meu pai, ela me dizia que não entendia por que aquilo tinha acontecido. Sendo ele médico, um homem bom, dedicado à profissão, um médico verdadeiramente exemplar, vivia em função da sua profissão. 2 filhos, uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa do bem. No entanto, ainda assim, não foi poupado por Deus na fala dela. Inclusive, a sua desencarnação, na cabeça dela, poderia ter sido evitada, porque ligaram para ele, num domingo, 11 horas da noite, informando que havia um quadro em que uma pessoa precisava fazer uma cirurgia de emergência. No entanto, ele foi avisado que esta pessoa, que precisava de uma cirurgia de emergência, estava com Covid, e que poderia ser um risco para ele fazer a cirurgia. Que o médico plantonista poderia fazê-lo, mas que a pessoa era cliente dele. E o hospital então estava ligando, perguntando se ele desejava fazer a cirurgia ou deixar para o plantonista. E contrariando a família, ele disse, não, eu vou, é o meu dever como médico, eu vou atendê-lo. E justamente, no procedimento cirúrgico, ele adquiriu a Covid, e a partir daí teve todas aquelas complicações e veio a desencarnar. Então, ela não entendia por que isso tinha acontecido. Se ele tinha méritos, por que não poderia ter ficado mais um pouco? E se ele não tinha méritos, por que a misericórdia não interferiu e deixou ele mais um pouco? E ela levantou essa questão, e aí Dona Benedita Pimentel, nos auxiliando, perguntou a ela o que havia acontecido há mais ou menos 5 anos atrás. E ela, num susto, disse, sim, há 5 anos atrás, o meu marido foi para São Paulo fazer um exame delicadíssimo. Não avisaram, inclusive, que o exame apresentava risco de vida. E quando ele chegou para fazer o exame, era para detectar se ele tinha um problema no coração, e só esse exame poderia detectar. E quando ele foi entrar para o exame, o médico disse, olha, eu não sei se avisaram o senhor, mas esse exame, ele tem vários riscos, inclusive risco de morte. O senhor quer fazer mesmo assim o exame? Ele disse, bom, eu vim até São Paulo para isso, eu vou voltar sem fazer o exame? Eu vou fazer o exame. E na hora do exame, ele teve a certeza que iria morrer, porque ele se sentiu fora do corpo, o coração ameaçou parar, as pessoas que estavam fazendo o exame se desesperaram, e ele depois, narrando para a esposa, disse que naquele momento ele pediu a Deus que não o levasse naquele momento, que ele ficasse pelo menos para assistir a formatura dos 2 filhos. E ele não morreu. E passou o tempo, os filhos se formaram, e naquela ocasião ele desencarnou de Covid. E aí a gente entende uma outra situação. No caso do meu pai, a misericórdia que agiu. No caso do amigo, os méritos que se fizeram presentes. Neste caso, a misericórdia não agiu, ela já estava agindo desde 5 anos atrás. Porque aí a gente entendeu que, segundo a programação, ele teria desencarnado no exame. Era o que estava previsto, era o que estava programado. Mas justamente pelos méritos adquiridos até aquele momento, à medida que ele pediu, ele teve o direito de ficar mais um pouco, e ficou.
E aí então, quando a gente vai fazendo essas reflexões, nós vamos pensando o quanto a misericórdia divina precisa agir a nosso favor. Aliás, eu ouvi outro dia um espírito dizendo uma coisa muito verdadeira. Quando perguntaram a ele se para uma cura espiritual seria necessário merecimento. E o espírito afirmou que todos nós merecemos a interferência da misericórdia divina. Quando nós falamos de merecimento e a gente faz uma análise, digamos assim, do conjunto, quando fazemos uma análise genérica, todos nós estamos sujeitos à interferência da misericórdia divina, porque a merecemos na condição de espíritos imperfeitos que somos. O que nós precisamos refletir? Vamos pensar assim: existem algumas questões dentro dessa dinâmica mérito, misericórdia, que nós precisamos considerar. Porque se nós não considerarmos o microfone novo que está vindo, sendo trazido pela Célia, muito obrigado, Célia. Alô, som, pronto. Ó, a Célia conquistando o mérito de vir trazer o microfone. É um mérito pequeno, Célia, mas é um mérito. Sabe, o problema é que a nossa análise sobre os mecanismos da vida, ele é exageradamente simplista e não poderia ser diferente. O Espiritismo, que é uma doutrina que nos ensina tanto, que nos informa tanto, é uma doutrina relativamente jovem, relativamente nova. Muito provavelmente a maioria de nós, eu não vou dizer todos, é claro, mas a maioria de nós estamos tendo contato com a doutrina espírita pela primeira vez nessa encarnação. São poucos os espíritos reencarnados que já tiveram a possibilidade de serem espíritas numa encarnação passada e estarem sendo espíritas pela segunda vez, justamente pela juventude da doutrina espírita. Então a gente vem com um pensamento muito religioso dentro daquela religião que nós aprendemos, onde as coisas são bastante limitadas. Então o nosso raciocínio, apesar do conhecimento espírita, ainda acaba sendo demasiadamente limitado, não só sobre a misericórdia divina, não só sobre os méritos, não só sobre os karmas, mas sobre vários aspectos da vida cotidiana. Vou dar um exemplo. Imagine que você tem uma crise de apendicite num domingo de carnaval. Você precisa ir às pressas para o hospital para uma cirurgia imediata. E você dá um azar danado, porque além do médico plantonista ser muito jovem e sem experiência, é um médico que curte o carnaval. E acreditando que não ia aparecer nenhum caso mais sério para ele atender, ele aproveitou o ritmo carnavalesco e tomou uma cervejinha, algumas cervejinhas. Então ele está afetado pelo álcool, é jovem e não tem experiência, mas é um médico plantonista e vai ter que fazer a sua cirurgia. Imaginando que não é a data de você desencarnar. Segundo a sua programação reencarnatória, não está previsto que você venha desencarnar numa cirurgia de apendicite, num domingo de carnaval, por um médico alcoolizado. Isso não está na sua programação. Agora eu pergunto a você, mesmo não estando na sua programação, sendo submetido à cirurgia, você acha que há o risco de você desencarnar, sim ou não? Sim? Quem acha sim, erga a mão. Por quê? Se eu estou dizendo que não está no karma, se eu estou dizendo que não está na programação, por que vocês acham que ele corre o risco de desencarnar mesmo assim?
falha na hora da cirurgia. Quem mora no Brasil é uma boa resposta. Não deixa de ser uma boa resposta. Não deixa de ser. O raciocínio é mais ou menos este mesmo. Dr. Inácio Ferreira, em um dos seus livros, faz uma referência a um tipo de karma entre aspas, a um tipo de karma que a gente não se dá conta que tem, que é o karma da falta de méritos, certo? Nós vivemos uma série de circunstâncias na vida que não estão dentro da programação reencarnatória. Fulano quebrou o pé, fraturou o pé, o que será que ele fez na outra encarnação? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Estava no lugar errado na hora errada. A gente precisa pensar que não dá para a gente imaginar que todos os detalhes da nossa vida estão dentro de uma programação reencarnatória. O cachorro morreu, fraturei a perna, tive Covid. Existe uma série de situações que elas estão nas circunstâncias daquilo que nós estamos vivendo. Se eu moro num país onde há guerra, eu tenho muita chance de morrer com uma granada que cair perto da minha casa, sem que isso esteja na minha programação reencarnatória, a menos que eu tenha adquirido méritos suficientes que me façam escapar daquela situação. Aguinaldo, você quer dizer então que a gente pode morrer antes da hora que previamente está determinada? Sim. E eu nem estou entrando aqui no suicídio indireto, eu nem estou me referindo aqui a você estar cometendo um erro, estar atraindo aquela situação para você, porque isso a gente já sabe que existe. Se você está na hora errada, no lugar errado, fazendo alguma coisa errada, você pode atrair uma situação para você que não estava na sua programação. Mas não é disso que a gente está falando. Isso a gente já sabe. Eu estou dizendo que nas circunstâncias da vida, eu posso ser envolvido por uma situação, por exemplo, estar dentro de um avião que tem que cair, porque vai cair, porque as pessoas que estão lá têm esse processo kármico de desencarnar ali, e eu, por não ter um mérito adquirido, por ter essa escassez de mérito, posso me encontrar naquele local e desencarnar antes do tempo previsto. Então isso pode acontecer. A gente também tem que lembrar que quando nós falamos da questão do mérito, existem os valores desses méritos, os valores. Vamos imaginar um Deus um pouco mais humano. Deus vai puxar uma cadeira, vai sentar nessa mesa e vai atender as pessoas. Aí vem alguém que está com uma doença grave, que vai ser submetido a uma cirurgia, e há um risco iminente de uma morte no ato cirúrgico. O que essa pessoa vai pedir a Deus? Provavelmente para não morrer. Vai pedir a intervenção divina para não morrer, deixando a misericórdia de lado agora, falando só do mérito. Vamos imaginar que seja a Célia, porque a Célia é a mais vivida de todos nós, é a que tem mais experiência. E a Célia, vivendo essa situação, apresente o seu pedido a Deus. O Senhor é bondade, o Senhor é misericórdia, e eu venho aqui como uma serva de Jesus, eu venho aqui com uma humildade profunda, se preciso for eu me ajoelho, pedir para que o Senhor, que é magnânimo, que é misericordioso, interfira em meu favor, e que eu não morra no centro cirúrgico. E Deus vai olhar para a Célia e vai dizer assim: eu posso interferir. Façamos o seguinte: a senhora volte amanhã e me traga uma lista de 10 coisas que a senhora já fez na vida que possa contribuir com o seu pedido e a senhora não morrer. Apresente a sua ficha, apresente o que a senhora já fez de bom que possa justificar a senhora não morrer nessa situação. Vamos lá, vamos dificultar. Vamos imaginar todos nós nessa situação.
Você está pedindo a Deus para que você permaneça no corpo, você não morra. E Deus está te pedindo que você apresente 10 itens de coisas realmente boas que você fez, que possa justificar Ele atender o seu pedido. Pensa aí, se vai dar 10. Se eu baixar para 8, ajuda? Acho que nem assim, né? Acho que nem assim. É uma pena, porque não deveria ser assim. Deveria ser diferente. Nós deveríamos ter bagagem para apresentar, segundo tudo aquilo que nós sabemos. Mas se nós não temos a bagagem, aí então, de novo, nós vamos contar com a misericórdia divina. E vamos orar para que a bondade de Deus atue em nosso favor e nos livre daquela situação dolorosa. Mas ainda tem uma coisa a pensarmos. A pessoa pode pensar assim: mas eu tenho mérito, eu sei que eu posso contar com a misericórdia divina, eu orei e ainda assim não fui atendido. Foi, só que não exatamente do jeito que você imagina que deveria ser atendido. Imagine que você tem um filho que está vivendo uma situação muito difícil, uma dificuldade financeira, uma dificuldade econômica. Esse filho está transtornado, ameaçando tomar o caminho errado, equivocado, e você ali como mãe não tem recursos financeiros para ajudá-lo, você não tem esse recurso, então você vai apelar a Deus e pedir a Deus que faça acontecer alguma coisa, que o seu filho possa resolver o problema e ficar bem, e nada acontece. Nada acontece. Não tem situação assim? Já aconteceu com você de vocês pedir, não acontecer absolutamente nada? Já aconteceu? E você diz assim: não sei, eu acho que Deus está de férias, porque não é possível. Eu estou aqui pedindo. Necessidade evolutiva. Deus cria leis para nos ajudar a evoluir. E se o seu filho, nesse exemplo que eu estou dando, tiver a necessidade de viver aquela experiência para que ele cresça, para que ele amadureça, Deus vai atender você, não do jeito que você está pedindo. Porque se Deus atender você do jeito que você acha que Deus tem que atender para beneficiar o seu filho, vai ser pior. Porque se o seu filho não viver aquela experiência, ele não vai crescer. E aí a gente vai ficar com a impressão que Deus não nos ajudou, mas a ajuda veio, não da forma que nós esperávamos. Deu para entender o raciocínio? Por isso que sempre a gente tem que estar tentando entender como é que funciona esses mecanismos que regem a nossa vida. Porque há situações em que a gente tem a certeza que houve uma injustiça, ou há situações em que a gente tem a certeza que Deus não atendeu o nosso pedido, e Ele fez isso logo, muito mais rápido do que você imagina, mas não do jeito que você pediu, porque do jeito que você pediu não seria o melhor para o seu filho, como muitas vezes não é o melhor para nós. A gente está lá no mundo espiritual e pede para viver uma situação difícil, porque a gente precisa aprender com aquilo. Aí a hora que a gente está vivendo a situação difícil, a gente pede para Deus tirar. Pede para dar, depois pede para tirar. Como a gente esqueceu. Eu conheci uma pessoa, eu já contei esse exemplo aqui em outras oportunidades, boníssima. Há uns 40 anos atrás, essa pessoa fez parte do Caminho de Damasco, inclusive. Foi trabalhador do Caminho de Damasco. Não vou citar o nome, porque eu não pedi autorização para o Espírito, né? Então eu não posso citar o nome. Eu o conheci, inclusive, no Caminho de Damasco, antes de vir a ser dirigente. E realmente ele era uma pessoa do bem, boníssima, de um desprendimento, de uma dedicação à doutrina exemplar. E ele desenvolveu um câncer, mas um câncer de uma agressividade impactante. Em coisa de 3 ou 4 meses,
Acho que ele perdeu 50 quilos. E foi de uma forma tão avassaladora que não havia o que fazer. Os médicos examinaram na época, claro que a medicina não era tão avançada como hoje, mas naquela época, não tem o que fazer. Você aguarde, vai fazendo a quimioterapia, não dá para fazer cirurgia, já tem metástase no corpo todo, é uma questão de tempo, pouco tempo. E ele tinha 2 filhas, acho que, se não me falha a memória, já tinha um neto, e na minha ignorância, ainda de criança, de moleque, eu disse a ele: olha, eu não entendo como você tem que passar por isto, eu não entendo por que a misericórdia divina não interferiu em seu favor, até porque você tem méritos, você nem precisa da misericórdia divina, você poderia usar os seus méritos a seu favor, e você vai morrer. Ele disse assim para mim: Aguinaldo, a morte não me assusta, eu tenho convicção de que a vida continua, então eu não tenho medo nenhum da morte. Agora, o que está doendo, e o que eu tenho certeza que vai doer bastante, é a separação da minha família, é eu ter que deixar os meus filhos, a minha esposa, porque eu sou muito família, deixá-los e partir para o mundo espiritual, isso já está doendo antes de acontecer, e eu tenho certeza que quando eu morrer vai doer mais ainda. Eu digo: pois é, então. Aí ele disse assim: está tudo certo, não tem nada de errado. Eu tive a oportunidade, disse ele, de saber de uma das minhas encarnações, em que eu fui senhor de escravos, comprava e vendia escravos para as minhas fazendas, e eu era um senhor de escravos muito exigente, não queria perder dinheiro, e às vezes outros fazendeiros chegavam para vender os escravos, e isso aconteceu várias vezes, e lá ele tinha um escravo bom, um escravo jovem, saudável, que me traria muitos benefícios, mas tinha esposa, tinha filho pequeno, que seria só iria me atrapalhar. Então eu comprava o escravo e exigia que se levasse o resto da família embora, que fosse para outro lugar, e assim eu fiz com muitas famílias, eu dissipei muitas famílias, filho para um lado, esposa para o outro, marido para o outro, e eu preciso sentir na pele a dor da separação, para que eu aprenda a lição e nunca mais faça isso em nenhuma encarnação que eu vier a ter. Então estava tudo certo, estava tudo correto, aliás, como sempre está. Se tem alguém que está errado, é a gente. Nas leis de Deus não tem nada errado, é que a nossa falta de compreensão, a nossa dificuldade de entendimento é que não consegue enxergar desta forma. Para encerrar, e para a gente ir para a segunda parte, conversava eu com uma amiga. Eu só tenho amigo doido, devo atrair, né? Porque não é possível. Que lutou anos a fio para tentar libertar o seu filho do mundo das drogas e não conseguiu. Depois de, mais de 20 anos pelo menos eu acompanhei, não teve jeito, lutas, se equilibrava, caía, dificuldade em manter o emprego, dificuldade em ganhar o seu próprio salário, e num dia de bastante tristeza, de bastante sofrimento, ela chorando muito, pediu para conversar com Dona Benedita, e ali na ocasião, na casa dela, em São Paulo, nós demos passividade, e a Dona Benedita, otimista por natureza, não só bondosa, otimista por natureza, até agora há pouco o Ricardo disse assim para mim: olha, se eu tivesse a oportunidade de entrevistar a Dona Benedita, eu ia perguntar para ela se ela nunca fica nervosa. Fica. Há um mês atrás, num domingo qualquer lá em casa, fica, eu sou testemunho que ela fica, e não queira vê-la brava, ela fica. E aí a Dona Benedita, conversando com a mãe, bastante sorridente, tranquila, dizendo à mãe: está tudo bem. E a mãe responde: não está tudo bem, não está nada bem.
o meu filho ainda está aí envolvido com as drogas. E Dona Benedita disse assim: olha, do lugar que ele saiu, com os crimes que ele tem nas costas, a forma como ele reencarnou, há uns 10 anos atrás, já era para ele ter matado alguém, estar na cadeia, ou ter cometido suicídio. E nenhuma dessas duas coisas aconteceu. Então, minha filha, nós estamos no lucro. Nós estamos no lucro. A situação pode não estar do jeito que você gostaria que estivesse, eu sei. Que o seu filho estivesse livre das drogas. Eu sei que é isso que você queria, como mãe. Eu sei. Mas eu lhe digo que a gente tem muita coisa para comemorar. Porque em vista do que poderia ter acontecido e não aconteceu, eu repito, nós estamos no lucro. E eu sabia disso porque várias vezes o grupo mediúnico, sob coordenação do Dr. Klaus, tratou esse jovem, que hoje já não é mais tão jovem. E muitas situações de tratar personalidade, obsessores, havia a ideia fixa de suicídio, havia de fato a ideia de uma agressividade maior e que se dane o resto, e nada daquilo havia acontecido. E hoje, o jovem, não tão jovem, continua com a sua dependência química, mas continua caminhando, sem grandes comprometimentos nesta encarnação, para além do comprometimento de estar perdendo a própria, né? Esse comprometimento existe, porque vocês poderiam perguntar: bom, e se ele desencarnar amanhã, como é que fica? Ele fica bem ou fica mal? Fica os dois. Ele fica bem no sentido de que da onde veio poderia ter sido uma tragédia muito maior, mas fica mal no sentido de que teve a oportunidade e não soube aproveitar, porque continua se matando através do uso da droga. Então, essas reflexões, e essa foi a intenção na nossa palestra de hoje, principalmente isso, a importância da gente tentar entender a nossa volta de uma forma diferente daquela que nós compreendemos. E acredite, quando você acha que não está certo, quando você acha que há uma injustiça, não há uma injustiça. E está certo, é que você ainda não entendeu o que está acontecendo e por que está acontecendo. A gente precisa pensar, e se a gente estiver falando sobre filhos, eu estou sentindo aqui o apelo de umas 10 mães, pensando nos filhos, nessa nossa afirmação. Se a gente estiver falando de filhos, nunca esquecer que nós estamos falando de espíritos velhos. Como já disse Gibran Khalil Gibran, os nossos filhos não são nossos filhos, eles são filhos da ânsia da vida, eles vêm por nós, mas não são nossos. Os nossos filhos, como tão bem esclarece a doutrina espírita, são espíritos velhos. Significa dizer que são espíritos que trazem uma bagagem, que trazem tendências, que trazem inclinações, que trazem limitações. E a nossa função de pais não é necessariamente modificá-los. A nossa função de pais é darmos o melhor, darmos todas as ferramentas possíveis para que aquele espírito se modifique, o que pode ou não acontecer. Porque chega no momento que o espírito sai da infância, chega no momento que ele atinge uma determinada idade, que aí então ele mesmo tomará as suas decisões. E como ficamos nós os pais? Nós ficamos com a consciência tranquila de termos feito o melhor possível. E ainda ficamos na expectativa que plantamos a boa semente. Está lá. A semente que você plantou está lá. Mesmo que o seu filho não demonstre que ela está nesse exato momento, em algum momento ela pode germinar. Em algum momento ela pode aparecer. Isso pode acontecer lá na frente, na vida desse espírito. Mas aí é um problema dele, com a consciência dele.
Nós podemos ajudar as pessoas, mas nós não podemos interferir nas colheitas que as pessoas precisam fazer, já que elas semearam aquela semente. E aí então é preciso uma maturidade, é preciso uma resignação da nossa parte, para que não venhamos a cair na revolta, na insensatez, de nos rebelarmos contra a vida, achando que aquilo que está acontecendo com a pessoa que nós amamos é um absurdo e não devia acontecer. Nós vamos investir até as nossas últimas forças, sem nos comprometermos. Sem nos comprometermos. Sempre deveremos ajudar, mas quando ajuda o outro, compromete o nosso equilíbrio. Quando ajuda o outro, compromete a nossa própria existência, é porque nós estamos indo além daquilo que nós poderíamos ir. E aí então a gente confia em Deus e deixa o ente querido que nós amamos traçar o seu próprio caminho, caminhar pelas estradas que Ele quiser, porque no fundo, todos nós vamos caminhar para Deus. No fundo, mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos ir para a mesma direção. Ainda que venhamos a sofrer, um século que seja, um milênio que seja, em algum momento nós vamos despertar para a luz. Em algum momento vamos reconhecer a divindade em nós, e a partir daí vamos galgar os caminhos que nós precisamos galgar. E é preciso compreender que cada um está dentro de uma estrutura psicológica, cada um está dentro de um nível evolutivo, que forçar a barra é exigir do espírito o que ele não pode dar. Porque há pessoas que nós amamos, que nós gostaríamos que fosse diferente, mas aquele espírito não tem condição de dar mais do que ele está dando. E aí a gente ama, acolhe e deixa que o espírito trace o seu caminho, e que Deus abençoe a todos nós. Nós vamos agora para o passe, sob a coordenação aí da Márcia, ela coordena para a gente. Os passistas vão se movimentando tranquilamente. Nós outros que estamos sentados, continuamos sentados. O pessoal da internet, o pessoal do nosso canal, muito boa noite, fiquem com Deus, muito obrigado. E nós vamos seguindo aqui com o nosso trabalho.